Exatamente isso, meus caros. Nós temos aí, então, um contingente militar dos Estados Unidos da América que chegou à Groenlândia hoje. E isso daqui pode ser algo positivo, tá? Pode ser algo positivo. E a gente precisa olhar, tá, com um distanciamento. E esse distanciamento ele é importante para todos os lados que envolvem essa questão no campo de vista, no ponto de vista diplomático. Então, vou trazer a matéria aqui que dá explicações e vou comentando com vocês, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Vamos lá. Aeronaves militares chegam à base dos Estados Unidos na Groenlândia para atividades planejadas. Aeronaves do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, dos Estados Unidos e Canadá, o NORAD, em breve estão se reunindo à base americana de Pituffik, na Groenlândia, para apoiar atividades planejadas há muito tempo, diz aqui o comunicado, que foram coordenadas com a Dinamarca e notificada às autoridades da Ilha Ártica. E por que aqui eu já vou fazer o primeiro ponto? Não sei quantos dos amigos que estão assistindo agora assistiram o programa de ontem à noite, onde nós falamos ali bastante também sobre a crise diplomática que envolve a Dinamarca. Vocês vão se lembrar, quem se lembra, coloque um aí, né, no chat, porque, pessoal, é importante. Para quem for novo no PH Vox, cada programa tem uma ligação com o outro, como se fosse uma série. Você vai sendo atualizado ali em tempo real das questões que nós estamos aqui acompanhando. Para quem se lembrar, digite um aí no chat, que ontem mesmo eu falei da NORAD. Né? Eu falei que existe, inclusive, o tratado, além da OTAN, existe um tratado direto entre a Groenlândia, perdão, entre a Dinamarca, né? E aí, no caso, a Groenlândia e os Estados Unidos da América, e também falei do NORAD, que é um tratado de defesa do Ártico, que envolve Dinamarca, Groenlândia, o Canadá e os Estados Unidos. Né? E agora nós estamos vendo que o próprio tratado está sendo devidamente utilizado. Né? Então vamos aqui, vamos trazer mais informações. Abre aspas para o comunicado. As aeronaves do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, em breve chegarão à base espacial de Pituffik, na Groenlândia, escreveu a organização militar em uma mensagem na rede social X. Abre aspas novamente. Juntamente com as aeronaves operando a partir de base nos Estados Unidos continentais e Canadá, eles apoiarão uma variedade de atividades da NORAD, planejadas há muito tempo, baseando-se na cooperação de defesa de longa data entre Estados Unidos e o Canadá, bem como o Reino da Dinamarca, disse o comunicado. A NORAD assegurou que essa atividade foi coordenada com o Reino da Dinamarca e que todas as forças de apoio operam com as correspondentes autorizações diplomáticas. O governo da Groenlândia também foi informado das atividades planejadas, acrescentou. Então, pessoal, olha só, né, como isso daqui é um ponto importante e que eu também comentei ontem com vocês, sobre justamente a questão de separar o que é retórica, o que é propaganda, tá? Até mesmo desinformação que vai surgindo nas redes sociais por conta de tudo que está acontecendo, o discurso político também, que muitas vezes entra na questão de propaganda, e como é a questão diplomática em si. Eu achei até engraçado que ontem algumas pessoas falaram assim, esse Paulo é um rino. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu sou brasileiro, eu não voto nos Estados Unidos, eu não sou cidadão americano, como eu posso ser um rino? Né? Mas quando a gente faz a análise, a gente tem que fazer justamente sobre essa perspectiva. E percebam que, apesar da tensão diplomática que ali está existindo, do discurso público, nós estamos assistindo nesse momento uma ação coordenada fora da política, onde um exercício militar em conjunto com os Estados Unidos da América, e olha só, o Canadá
que também está com uma crise diplomática em andamento, ou uma semi-crise diplomática acontecendo com o governo dos Estados Unidos, estão todos ali cooperando. Reino da Dinamarca, Groenlândia, Canadá, Estados Unidos da América. E aqui que é o ponto principal que nós estamos batendo bastante nessa tecla, editorialmente no PH Vox. Você tem caminhos de resolver essa situação, os interesses de todos os lados, inclusive econômicos, tá, pessoal? Inclusive os econômicos. Você tem condições de resolver isso, talvez aí sem falar de uma anexação, tá? Há caminhos, se a questão for militar, de defesa, e se a questão for também econômica, há muitos caminhos de você resolver isso, né? E o Reino da Dinamarca e a própria Groenlândia demonstram esse caminho, né, com esses exercícios anunciados. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, novamente pedindo para você deixar o seu like e compartilhar a transmissão. O NORAD rotineiramente conduz operações sustentadas e dispersas na defesa da América do Norte, e aqui está falando do continente, né? Em uma ou todas as 3 regiões, Alasca, Canadá e Estados Unidos continentais, segundo o comunicado. O NORAD é uma organização binacional dos Estados Unidos e Canadá, responsável por missões de alerta aeroespacial, controle espacial e alerta marítimo para a América do Norte, segundo o próprio site oficial da organização. A chegada dos aviões, apesar de ter sido previamente planejada e anunciada, à Dinamarca e ao território autônomo dinamarquês da Groenlândia, ocorre em meio às tensões criadas pelo desejo do presidente Donald Trump. Tá? Agora, um outro ponto importante, e aqui, por isso que eu separei essa matéria para trazer para vocês, que a gente veio conversando nos últimos dias, trata justamente sobre a questão que envolve a tensão política interna, que não necessariamente o discurso que a gente vê de propaganda nas redes sociais, o próprio discurso, né, que vem da administração na Casa Branca, demonstra qual que é ali a temperatura dentro da política interna nos Estados Unidos. E a gente vai ver aqui uma declaração agora do Speaker of the House, que seria o mesmo ali que o presidente da Câmara dos Deputados, o Mike Johnson, onde nas entrelinhas ele está dizendo, olha, é melhor a gente começar a tratar essa questão com um pouco menos de paixão, com um pouco menos de furor e de uma maneira mais branda, mais calma. Lembrando que o speaker, o atual speaker, né, o Mike Johnson, ele é republicano, ou seja, do partido do presidente Donald Trump. E aí, novamente, aquele momento de você colocar 1 ou 2 no nosso chat. Se você lembra, coloque 1, que eu comentei aqui também nos últimos programas, que internamente dentro dos Estados Unidos existem republicanos que estão preocupados com o caminho que isso está tomando. O Trump, na semana passada, passou ali na Bacia das Almas de perder controle para um novo ataque, tá? Dentro da Venezuela, por exemplo, ou a outro país, sem passar pelo Congresso. Provavelmente ele iria judicializar essa questão, ia para a Suprema Corte, mas percebem o problema? Já saiu da alçada institucional onde 2 poderes ali estão brigando, ok, faz parte, pesos e contrapesos, né? Mas já é um problema grande e republicanos votaram junto, tá, com os democratas, e não se trata ali de traição, tá, pessoal, como muitas pessoas vão colocar, mas necessariamente de visões distintas das decisões que estão sendo tomadas. E isso foi no Senado. E o Mike Johnson agora vai dar um pouquinho da pista para nós, olha só, do que nós temos nesse interim. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, pediu para acalmar as águas, tá? Esse aqui foi a expressão que ele utilizou. Acalmar as águas com aliados europeus em meio às tensões com a administração de Donald Trump sobre a intenção de tomar a Groenlândia, e destacou o tom do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que pediu diálogo entre aliados para lidar com a crise. Abre aspas para Mike Johnson.
Sempre fomos capazes de resolver nossas diferenças com calma, como amigos. Continuaremos a fazê-los, juntos no passado e, mais importante, a enfrentar e superar os desafios do nosso presente juntos. Reparem aqui, continuaremos a fazer juntos os desafios do presente juntos, né? Disse Mike Johnson em um discurso ao Parlamento Britânico por ocasião do 150º aniversário da independência dos Estados Unidos. De qualquer forma, a visita foi ofuscada por tensões entre Washington e aliados europeus sobre a Groenlândia. Depois que Trump mantém a direção e levanta um conflito comercial com os países que enviaram tropas para exercícios militares dinamarqueses na ilha Ártica, incluindo o Reino Unido. E olha só, pessoal, nós temos aqui uma outra situação, tá? O Ivan até adiantou isso pela manhã, não está ainda 100% confirmado, mas informações de bastidores começam a surgir. Lembrando, ainda carece de confirmação oficial, tá? Mas vamos tratar isso daqui como um rumor de corredores, tá? Na Casa Branca. Dá conta ali que, até mesmo em Davos, tá? Existe a possibilidade de o Donald Trump suspender as tarifas que foram aplicadas no sábado. E aí vocês vão me perguntar, ué, PH, mas já? Elas nem foram aplicadas ainda, só foram anunciadas, vão começar a valer a partir do dia 1º. O que aconteceu? Segundo informações, Donald Trump teria dito que recebeu informações que não estavam corretas, tá? E essas informações que não estavam corretas, elas teriam aí feito o Donald Trump tomar aquela ação até um pouco intempestiva no sábado. Bom, e aí, pessoal? Vocês podem se perguntar, meu Deus, e aí, qual será que são essas informações? Bom, nós temos aí uma que a gente pode pensar diretamente. Quando ali na mensagem o Trump colocou que os militares europeus foram enviados para confrontar os Estados Unidos da América, sendo que nós mostramos aqui para vocês, né, até mesmo um documento oficial, né, ali uma mensagem oficial do Ministério da Defesa da Alemanha, dizendo que era para cooperar com as intenções de defesa da Groenlândia, com o risco China e Rússia, como o presidente americano estava alertando. E aí a gente tem mais uma tese que nós estamos levantando aqui para vocês, que pode ser verdadeira. O entorno do Donald Trump tem pessoas que não necessariamente, né, morrem de amores. Lembram da guerra civil dentro do Partido Republicano? Vai mostrando aí os seus caminhos. Mas vamos aguardar para ver se essa suspensão, né, da aplicação das tarifas, elas acontecem.